Meus amigos, quem diria que uma das séries mais amadas de todos os tempos, uma das séries que mais moveu pessoas na internet, conversando e teorizando sobre ela, a série que foi um fenômeno mundial, teria um final tão anticlimático e polêmico desses? Sim, agora eu vou falar sobre Lost. Vou falar sobre Game of Thrones. Antes de mais nada, eu quero dizer que não odiei o final de todo o coração como uma boa parte dos fãs. Eu só não achei que ele foi um final digno. Com tanto do retorno que a série deu para os seus criadores, eu não consigo entender o porquê a pressa de terminar ela na 8ª temporada, com apenas 6 episódios ainda por cima. Sendo que ainda tinha história para pelo menos mais uma temporada, finalizando tudo que estava sendo estabelecido desde a primeira temporada com calma e sensatez, e sem ter menos retorno do que a série veio tendo todos esses anos. Mas ao invés disso, a pressa pelo fim gerou uma temporada fraquíssima e recheada de oportunidades perdidas. E falando em oportunidades perdidas, pra mim isso foi o que mais prejudicou essa temporada. Com uma construção de personagens tão bem feita ao longo de todos esses anos de série, o mínimo que eu esperava é que essa evolução fizesse com que chegássemos a uma conclusão bem fundamentada. E sei lá, emocionantes para pelo menos os personagens principais, né? Não sei. Mas não, digamos que de 10 conclusões de personagens eu tenha gostado de 2, tenha achado umas 5 mal fundamentadas e o resto totalmente sem graça ou irrelevante. Se eu estivesse avaliando a série como um todo, eu daria um bom 4 de 5 para ela. Adorei a jornada e tudo que ela me proporcionou ao longo desses anos. Por mais que eu não tenha gostado da conclusão, ainda não diminua a série no meu conceito, e ela segue sendo uma das minhas séries favoritas. Mas como eu estou aqui hoje para avaliar a 8ª e última temporada, sou obrigado a dar um 3 de 5, e ainda é uma nota alta, viu? Mas ela tem os seus bons momentos, tenho que admitir. Poucos bons diálogos, cenas bem dirigidas de luta, poucas conclusões boas para poucos personagens que eu sempre amei, e um belíssimo episódio que é o 5º. Infelizmente não posso entrar nos detalhes aqui, mas eu poderia ficar discutindo por horas, detalhe por detalhe, sobre essa temporada. Seus acertos, seus erros, as oportunidades perdidas e etc. Afinal, ainda sou um fã de todo esse universo maravilhoso que é o Westeros. Mal espero que o Martin retome essa produção para mim ver a conclusão digna que todos os personagens merecem. E não se enganem, nos livros a Daenerys vai ter o mesmo destino sim, viu minha gente? Pode ser melhor escrito, mas guardem minhas palavras. Tolkien, dirigido por Dom Karykowski. Acho que é assim que fala, sei lá. Mais um filme cujo tema principal eu sou fã. Tolkien é uma dessas biografias interessantes, mas não muito grandes, que geralmente aparecem de ano em ano, despretensiosamente, e portanto fica ofuscada pelo mar crescente dos blockbusters que vemos ao longo de todo o ano nas telonas. O adjetivo que consigo pensar para Tolkien é lindo, sim, muito bonito mesmo, que conta a história de uma das maiores figuras literárias de todos os tempos e o pai dos RPGs e da fantasia como conhecemos hoje. E faz isso de uma forma que passa credibilidade enquanto mescla com um toque de fantasia. Essa última característica, na minha opinião, poderia ter sido um tanto mais explorada, assim como os momentos em que Tolkien lutou na Primeira Guerra. Acho que o filme podia ter perdido um pouquinho menos de tempo na juventude dele e explorado um pouco mais nesses importantes fatores para o amadurecimento das histórias de Tolkien e as tristes consequências de uma vida nas trincheiras da Primeira Guerra. Mesmo assim, não vou mentir, eu chorei um pouco mais do que deveria no fim do filme. Se você é fã da Terra-média, não vai se arrepender. Se não talvez esse filme não seja mesmo para você, infelizmente. Nota 4 de 5. Turma da Mônica Laços, dirigido por Daniel Rezende. Para começar, quero dizer que a direção do filme é incrível. Todo mundo lembra o barulho que fez o diretor com seu filme de alguns anos atrás, Bingo, Rei das Manhãs. E em Laços fica claro o ótimo trabalho que esse cara faz e tem muito mais do que somente a competência de fazer. Todas as tomadas, principalmente nos primeiros minutos do filme, que nos mostram o bairro do Limoeiro, são geniais e te faz sentir de verdade no cenário que você via nos gibis. O que, sem dúvidas, é também mérito da incrível direção de arte que o filme tem. Toda a caracterização, desde os cenários até os personagens, é impecável. Se você, como eu, lia muito Turma da Mônica, fica fácil reconhecer cada personagem que aparece em tela, mesmo antes de seu nome ser citado. Essa adaptação foi feita de um jeito simples, mas muito interessante.
traduzindo o que dava para ser traduzido das páginas para a vida real de uma forma fiel, e o que era um pouco mais difícil, como o cabelo do Cebolinha, por exemplo, de uma maneira que faz todo sentido sem parecer algo forçado ou muito bobo. Inclui diversos easter eggs de personagens absurdos da turminha que não caberiam nesse filme, de forma que fica divertido caçar as referências nas cenas, e devo até ter deixado passar algumas. Ainda não li a HQ que inspirou o filme, mas acredito que, em termos de roteiro, o longa também adapta de uma forma fiel, porque eu não sei vocês, mas eu me senti lendo um gibi da turminha. Toda a estrutura de uma historinha do Cebolinha tá lá, mas mais do que isso, o jeito que o roteiro estabelece as características marcantes dos personagens, primeiro para introduzi-los, depois para botar a amizade dos quatro à prova, e por último para fazer com que eles resolvam seus problemas, faz muito sentido na minha cabeça. Você pode argumentar que isso não é lá um grande troféu e nem foi feito de uma maneira tão impecável assim, mas se tratando de um filme infantil, eu acredito que o objetivo foi atingido, a mensagem foi passada com simplicidade em uma linha lógica de acontecimentos, então tá tudo bem. Bom, o que acredito que assustava mais as pessoas e o que mais foi alvo de críticas desde o material de divulgação até a estreia foi a capacidade de atuação do elenco infantil. Realmente, aí o filme perde alguns pontos, mas calma, vamos por partes, vai. Por mais que as crianças sejam esforçadas, e em Laço eu vejo claramente que elas são, inevitavelmente lhes falta experiência. E com o tempo isso vem, essas crianças vão ter muito espaço para crescer na TV nacional após o barulhinho que esse filme fez. E tenho certeza de que vão evoluir muito nos próximos anos. Mas por enquanto, a atuação dos quatro protagonistas ainda não seguram a barra desse filme só por elas mesmas. Para mim, a impressão que fica foi que a direção tentou, e o resultado que conseguiram foi o melhor que puderam. Mas vou dizer uma coisa, viu? O que falta de experiência para esses quatro é compensado por carisma. Meu, que crianças fofinhas. Isso vai fazer a experiência valer muito a pena, sem dúvidas. Ah, uma coisinha. Rodrigo Santoro como louco. O cara brilha demais, demais, demais. Sua cena é sem dúvida a minha favorita do filme. Foi feita de um jeito muito engraçado, bem dirigida, fielzíssima às cenas do louco nos gibis, e te faz questionar se o Cebolinha é mesmo bom da cabeça, porque afinal é sempre ele o único a enxergar o louco, e no filme isso novamente é feito de uma forma muito genial. Olha, não vou dizer que tá no nível de um Pixar em termos de agradar todos os públicos. Eu, como um senhor semi-quase adulto com meus 24 anos, gostei muito, porque cresci lendo a turma. Mas não vejo todos os pais que levaram seus filhos satisfeitos. Aliás, tinha até pai mexendo no celular durante o filme. Por favor, não seja essa pessoa. Ou seja, se você nunca ligou para essas histórias, não é agora que vai começar a ligar. Então o filme vai ser só bobo e bem infantil para você. Já pra criançada, pô, que sessão de cinema legal. As crianças estavam rindo muito, reagindo do jeito certo a cada cena. Olha, eu acho que o objetivo foi cumprido. No fim das contas, eles até puxaram palmas, foi muito legal. Nota 4 de 5. A propósito, Marilson de Souza é o Stan Lee brasileiro. Yesterday, dirigido por Danny Boyle. Olha, eu sou um fã dos Beatles desde que me entendo por gente. Logo, acho que não seria difícil me apaixonar por esse filme que se propõe a algo tão absurdo e ao mesmo tempo tão simples. O que eu tenho para falar sobre esse feel good movie é isso. Ele é um filme para deixar aquele quentinho no coração, dar umas risadas, soltar uns ons e talvez derrubar algumas lágrimas. Himesh Patel está incrível no papel de único ser humano que sabe quem foram os Beatles. Sua performance é leve, é convincente, aqui não tenho o que reclamar. O que me deixa um pouco triste é sua performance amorosa ao lado de Lily James, outra atriz incrível que sim me convenceu muito de seu arco. Porém, tristemente, juntos os dois não me convenceram do amor que o roteiro estava tentando me vender. Tirando isso, um segundo ponto negativo que tenho para dizer é a conclusão. Claramente o final sofre um pouco com os cortes na edição e com algumas decisões um tanto clichês. Eu e o Murilo criamos um final muito melhor para ele em alguns minutos de conversa. No fim, Yesterday é um filme muito divertido, mesmo se você não for um Beatlemaníaco. É a pedida certa para quando você precisar de um filme leve e descontraído. Nota 3,75 de 5.
Entre Facas e Segredos, dirigido por Rian Johnson. Após ver o trailer desse filme, fiquei muito interessado. Gosto muito de suspense e histórias de detetives. Imaginei que seria mais um desses, comum, como O Assassinato no Expresso do Oriente, que assisti em 2017 e falei, ok, legal, previsível, próximo. Mas me surpreendi demais com Entre Facas e Segredos. O filme não tem a pretensão de ser o filme de espionagem da década. Ele não te obriga a tentar resolver o assassinato, uma vez que, logo de cara, ele te diz quem é o assassino. Tampouco é um filme que fica te iludindo toda hora. Aqui, ele dá as pistas, não para que você seja o detetive, mas sim para que você preveja quais serão as pistas que denunciarão o assassinato. E assim, você fica durante quase toda a duração do longa imaginando como tudo vai desandar para os protagonistas. E quase nunca a resposta é óbvia. Sempre uma volta mirabolante apresentada para cada pista que o filme te revela, e pelo menos eu não consegui prever quase nada, o que nesse caso achei muito legal, combinando com o tom cômico que o filme tem. Mesmo que não goste de filme de detetive ou de mistério, você vai gostar de Entre Facas e Segredos. Nota 4,5 de 5. Falta um pouco de sutileza em alguns pontos do roteiro e algumas atuações, de resto é um ótimo filme. Watchmen, criada por Damon Lindelof, se propondo a ser uma continuação e também uma espécie de homenagem, não do filme de Zack Snyder, mas sim da HQ clássica de Alan Moore. Essa aposta arriscada do HBO ganhou destaque nesse fim de ano, e me surpreendeu quando eu vi que ela tinha coisas para dizer e um jeito muito peculiar de dizer essas coisas. Inicialmente, você não vai entender absolutamente nada. Fique tranquilo, se você leu o HQ, aos poucos vai entendendo a série com o decorrer dos episódios. Se você não leu o HQ, eu sinceramente não sei dizer se terá o mesmo prazer em ver a série. Talvez você tenha visto o filme, mas ainda assim tem coisas que Snyder mudou em sua adaptação para o cinema, então muita coisa ainda vai ficar meio solto para você durante a série. Enfim, fazia tempo que eu não via uma série tão corajosa no modo de montar uma narrativa. Os episódios não são nem um pouco lineares, e a cada um deles você tem a impressão de estar assistindo a série de trás para frente, o que causa uma mistura de confusão e ansiedade por explicações, que vão começar a vir de verdade só lá pelo episódio 7, que, diga-se de passagem, é muito bom, mas não chega aos pés do 8º, que sinceramente é um dos episódios mais interessantes que eu já vi de uma série. Toda essa bagunça e falta de linearidade me lembra muito tudo o que eu já vi de Watchmen. E tirando isso, outra coisa muito característica dessas histórias sempre foi o cunho político que elas carregam em seus roteiros. Watchmen não é o Watchmen se não tiver uma dura crítica em cima de política, guerras, questões raciais, sexualidade e por aí em diante. Então não poderia ser diferente na série, e ela aborda isso de uma forma muito legal. Por mais que nos últimos episódios essas questões ficaram um pouco de lado, quando o foco se tornou um pouco mais forte na questão mais ficcional dessa história. Tendo tudo isso em vista, minha nota para essa, que é até então uma minissérie e acaba por aqui, a não ser que a grana fale mais alto, é 4,5 de 5. Obsessão, ou Greta, dirigido por Neil Jordan. Como eu já disse aqui várias vezes antes, adoro filmes que se passam em um ambiente fechado. Por isso, fiquei com muita vontade de assistir Obsessão, porque é isso que o trailer sugeria que o filme fosse. Uma dessas histórias de sequestro onde a vítima passa maus momentos de tensão em seu cativeiro. Tá, certa parte do filme não deixa de ser sobre isso, mas aqui os momentos de tensão são na verdade vividos no dia a dia, sob a luz do sol, em lugares públicos ao redor de muita gente, o que torna o filme, no mínimo, interessante. Ao longo dos 2 primeiros atos, principalmente no segundo, após já estabelecido a paranoia de Greta, que é interpretado por Isabelle Huppert, que tem um desempenho mediano no papel, mas não segura a barra e o peso que a personagem deveria carregar. E falando em peso que a personagem não carrega, Chloe Grace Moretz, como protagonista, parece não saber demonstrar absolutamente nenhum sentimento. Infelizmente, o elenco é de longe o ponto mais fraco de Obsessão. O que me mantinha realmente entretido era a brincadeira de pega-pega bizarra que Greta desenvolvia com a protagonista, assim como um pouco do desenvolvimento dessa obsessão, muito bem ali nos primeiros atos, costuradas com a trilha que consistia basicamente em uma única música, tocada no piano em vários tempos e ritmos diferentes. Quase sempre a tensão real do filme era criada por esse fator. Infelizmente,
Finalmente, o que poderia ter sido um ótimo filme morre no mediano, quando o terceiro ato pisa na bola gostoso, deixa de lado a inovação que seria o Stalker à luz do dia e apela de um jeito nem um pouco natural, porque eu achei que seria o filme desde o começo, um cativeiro com cenas mais clichês e previsíveis que o gênero pode proporcionar, deixando o filme com uma carinha de cópia barata que não teve coragem nem de ter um final trágico. Nota 3 de 5, dava pra ter sido bem melhor. E por hoje é só, pessoal. Não deixem de conferir nossa página no Facebook e nosso Instagram para mais informações sobre a Noturno Filmes e não se esqueçam de se inscrever. Obrigado pela presença de todos e tenham vários filmes e algumas séries legais aí.